Você já percebeu que quando some por um tempo, algumas pessoas começam a te valorizar de uma forma diferente? No silêncio da sua ausência, elas descobrem o peso da sua presença. E é nesse intervalo que a maioria perde, porque volta do mesmo jeito que saiu. Mas você não. Você vai aprender a desaparecer e retornar imbatível. Não como o mesmo de antes, mas como alguém que, no momento em que pisa novamente na sala, muda o ar, muda os olhares, muda tudo. Pense nos momentos em que você tentou ser notado à força. Você falou mais alto, correu atrás de atenção, buscou se provar. O resultado foi sempre o mesmo: o desgaste da sua energia e a indiferença dos outros. A presença constante te tornou comum, previsível, descartável. O segredo está em sumir, em se retirar de forma calculada, sem explicações, sem justificativas. Quando você desaparece, deixa um vazio, e esse vazio fala mais alto do que qualquer palavra. Sua ausência se transforma em um espelho incômodo. Obriga os outros a perceberem o quanto você faz falta, o quanto o ambiente muda sem você. No início, isso vai gerar estranhamento. Vão se perguntar por que você não está mais lá, por que não responde tão rápido, por que não aparece em todos os lugares. Alguns vão tentar interpretar como fraqueza, como se você tivesse desistido. Mas com o tempo, percebem que não é bem assim. O silêncio que você cria começa a falar por você. Ele se transforma em presença invisível. A maioria teme desaparecer porque acha que será esquecida, mas o contrário acontece. Quanto mais você se afasta, mais cresce a curiosidade, mais aumenta o peso da sua ausência. Porque a mente humana não suporta o vazio. Quando você não dá respostas, quando não dá explicações, os outros preenchem com suposições. E muitas vezes, essas suposições te colocam em um patamar mais alto do que você realmente estava. Você precisa entender que a ausência não é fuga, é estratégia. Quando você some de forma calculada, não está se escondendo, está se preparando, está deixando o tempo trabalhar a seu favor. Sua ausência se torna terreno fértil para rumores, para expectativas, para projeções. E quando você retorna, o impacto é multiplicado, porque já não é só a sua presença. É a presença somada à expectativa criada durante a sua ausência. Mas desaparecer exige disciplina. Você vai sentir a ansiedade de querer se explicar, de justificar o silêncio, de voltar rápido para não perder espaço. Essa é a armadilha. A maioria volta cedo demais, antes de amadurecer, antes de criar mistério, antes de fortalecer a sua própria presença. Você não. Você vai aprender a suportar o desconforto do silêncio. Vai aprender a deixar o vazio trabalhar por você. Pense em como funciona o desejo. Quanto mais fácil é conseguir algo, menos valor ele tem. O mesmo acontece com a sua presença. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, você se torna barato. Quando você desaparece, você se torna raro. E o que é raro se torna valioso. Não é sobre desaparecer por desaparecer. É sobre se retirar de forma calculada para retornar transformado. Durante a sua ausência, você vai trabalhar em silêncio, vai fortalecer a sua mente, vai preparar seu corpo, vai afiar suas habilidades, vai transformar a si mesmo em alguém que não apenas retorna, mas retorna maior, mais frio, mais forte, mais imbatível. E quando esse momento chegar, o impacto será devastador. As mesmas pessoas que te ignoraram vão te observar em silêncio. Os mesmos que riram da sua ausência vão sentir o peso da sua presença, porque você não volta pedindo espaço. Você volta tomando o espaço. Você volta sem explicações, sem desculpas. Você simplesmente aparece diferente, e isso basta. A chave está em não se explicar. Nunca diga por que desapareceu. Nunca justifique o seu silêncio. O mistério é parte da força. Quanto mais tentarem entender e não conseguirem, mais o respeito cresce. O silêncio se torna sua armadura. A ausência se torna sua arma. Você vai perceber que, quanto mais disciplinado for no seu sumiço, mais impacto terá no seu retorno.
É como se você criasse duas versões de si mesmo, a que desaparece e a que retorna. A que desaparece cria valor. A que retorna colhe o resultado. E lembre-se, não se trata de vingança, se trata de construção de presença. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre criar autoridade silenciosa, que não precisa de explicação, que não pede atenção, que simplesmente existe. Ao dominar essa arte, você nunca mais será visto como comum. Nunca mais será tratado como descartável. Você vai aprender que o verdadeiro poder não está em falar mais alto, nem em estar sempre presente. O verdadeiro poder está em saber desaparecer na hora certa e retornar quando ninguém espera, mais forte, mais frio, mais imbatível. Você vai sentir na pele a resistência interna, a voz que insiste em te empurrar de volta ao palco antes da hora. Mas é justamente aí que a transformação acontece. No silêncio, no afastamento, no desconforto da ausência, você descobre a disciplina que molda o seu caráter. Quando todo o seu corpo pede para retornar, você se mantém firme. E quanto mais tempo sustentar essa ausência estratégica, mais grandioso será o impacto do seu retorno. Com o tempo, você verá que não é sobre ser lembrado a todo instante. É sobre ser lembrado no momento certo. Sua ausência prolongada cria espaço para que a memória dos outros trabalhe a seu favor. Eles começam a se perguntar o que você está fazendo, em que está trabalhando, o que está preparando. E essa curiosidade é o primeiro passo para a construção de autoridade. Sua volta nunca pode ser comum. Se retornar igual, será apenas mais um. Mas se retornar transformado, você deixa claro que o silêncio não foi vazio. Foi preparação. Cada segundo longe foi um investimento em si mesmo. Cada momento de ausência foi um tijolo a mais na fortaleza da sua presença. Esse é o verdadeiro segredo. Transformar a ausência em poder. Não é sobre estar sempre presente. É sobre escolher quando aparecer. E quando esse momento chegar, todos perceberão que você não é mais o mesmo. Você será imbatível. Você já entendeu que o poder não está em se mostrar o tempo todo, mas em aprender a desaparecer. Agora, vai aprender que não é apenas o ato de sumir que cria impacto, e sim o que acontece dentro e fora de você durante esse silêncio. É aqui que muitos falham. Eles até conseguem se ausentar por um tempo, mas não suportam a pressão da própria mente, não aguentam o vazio que criam nos outros e acabam voltando antes da hora. Esse é o erro fatal. A pressa de retornar destrói o valor da ausência. Enquanto você some, os outros começam a se inquietar. Cada silêncio seu é como uma sala fechada que eles não conseguem abrir. Eles se perguntam o que você está fazendo, em quem está se tornando e por que não precisa estar ali. Essa curiosidade corrói por dentro, porque revela que você já não está no mesmo nível. Sua ausência grita que você não precisa mais provar nada. E isso, para os que não entendem, é insuportável. Você não vai cometer o erro de se explicar, porque toda explicação destrói o mistério. A força da sua ausência está no vazio, e o vazio deve permanecer intacto. Não diga onde está, não diga o que faz. Deixe que imaginem. Quanto mais eles imaginarem, mais você cresce, porque cada versão criada por eles será maior do que a realidade. Mas enquanto eles criam versões, você cria força. O silêncio não é apenas um truque para mexer com a mente dos outros. É um treino. É o campo onde você constrói disciplina, controle e clareza. Quando não há ninguém olhando, não há palco. E sem palco, não há encenação. É só você com você mesmo. É nesse ponto que a maioria desmorona, porque descobre que não sabe viver sem testemunhas. Você vai fazer o contrário. Vai usar o silêncio como forja. Cada minuto em que você aguenta o incômodo de não ser visto é um tijolo na construção da sua autoridade. Cada dia que você suporta a invisibilidade é um peso a mais colocado na sua presença futura. E quando voltar, ninguém saberá exatamente o que mudou. Só vão sentir que você está diferente, mais sólido, mais intocável. O silêncio é a sua arma.
Quem fala demais se desgasta. Quem explica demais se diminui. Quem aparece demais se banaliza. Você vai aprender a ser o oposto. Vai deixar que a ausência fale. Vai deixar que o silêncio trabalhe por você, porque o silêncio não é vazio. É barulho na mente de quem não sabe lidar com ele. Perceba como funciona. No início, as pessoas não notam sua ausência. Pensam que você está ocupado ou distraído. Depois, começam a se perguntar onde você está. Com o tempo, surge a inquietação. Ele mudou? Está planejando algo? Por que não aparece mais? Essa inquietação vira respeito. Porque se você pode sumir sem perder nada, é sinal de que tem mais do que os outros. Mas a ausência exige disciplina. Você não vai sumir para se esconder, vai sumir para crescer. Não vai sumir para se perder, mas para se transformar. Esse tempo fora é o momento em que você prepara a versão que ninguém espera. Não precisa anunciar, não precisa prometer. O impacto estará no contraste entre o que eles lembram e o que você se torna. Você já percebeu como as pessoas têm medo do vazio? Elas se incomodam quando não recebem respostas rápidas, quando não têm explicações, quando não sabem o que está acontecendo. O ser humano não suporta o silêncio prolongado. Ele se apressa em preencher com suposições, e é nesse desespero que você ganha poder. Porque enquanto eles correm para imaginar, você permanece calmo, seguro, silencioso. Esse jogo não é fácil. Vai haver momentos em que você também sentirá vontade de voltar cedo demais, de se justificar, de mostrar resultados antes do tempo. Mas essa é a armadilha. Quando a ansiedade te pressionar, lembre-se, o valor não está em aparecer de novo, mas em aparecer transformado. O verdadeiro peso da ausência está no que você faz enquanto está fora. Por isso, sua ausência não é passividade. É ação invisível. É treino, disciplina, fortalecimento. É corte das distrações. É foco absoluto. Você não está simplesmente fora de cena. Está se preparando para a cena final. E essa preparação exige que você aguente a solidão, o silêncio, o olhar vazio dos dias em que ninguém nota a sua existência. Mas quando voltar, tudo isso terá se transformado em presença. Você não precisará falar, não precisará explicar. O simples fato de aparecer será suficiente para que sintam que algo mudou. Sua ausência terá criado um espaço que só você pode preencher. E nesse retorno, você não se mistura. Você não volta para ser mais um. Você volta para ser o centro. Não porque pede isso, mas porque todos percebem. A ausência prolongada cria expectativa, e expectativa cria impacto. Esse impacto é o choque que transforma respeito em autoridade. Agora entenda, você não precisa usar a ausência o tempo todo. Se sumir sem propósito, perde força. Se sumir em excesso, desaparece de verdade. A ausência estratégica é calculada. Ela é um corte preciso, não um isolamento eterno. Ela é um movimento de quem sabe quando sair e, principalmente, quando voltar. E quando voltar, volte diferente. Volte mais forte, mais disciplinado, mais frio. Volte com a certeza de que não precisa de aprovação, de que não depende de ninguém para validar sua existência. Volte com uma presença que corta o ar, que muda o ambiente. É assim que você vai aprender a desaparecer e retornar imbatível. Não por mágica, não por acaso, mas por estratégia. Porque enquanto os outros correm atrás de atenção, você aprendeu que a ausência é a coroa invisível que poucos têm coragem de carregar. Você já iniciou o processo de desaparecer e sentiu como o silêncio pesa na mente dos outros. No começo, foi desconfortável. A ansiedade de querer responder rápido, de justificar o sumiço, ainda tentava te dominar. Mas você resistiu e agora percebe que a ausência é mais do que uma pausa. É uma arma. Se na primeira etapa você entendeu o valor de se retirar, agora precisa aprender a sustentar ciclos mais longos e a transformar esse tempo em um campo fértil de crescimento. A ausência que dura dias
começa a mexer com a percepção das pessoas. Elas estranham. Quando dura semanas, ela se transforma em narrativa. Uns acham que você desistiu, outros dizem que está tramando algo maior. Poucos permanecem indiferentes. É nesse contraste que o seu poder nasce. Quanto mais versões criam sobre você, mais impossível se torna ignorar a sua existência. Você deixa de ser previsível, vira enigma. E o enigma é sempre mais respeitado do que a rotina. Mas a ausência não pode ser passiva. Não é simplesmente sumir e esperar o impacto. É sumir e trabalhar. Você não se esconde, você constrói. Cada minuto fora de cena deve ser usado para adicionar uma camada à sua identidade. Você lê, treina, escreve, reflete. Você ajusta a postura, muda a forma de falar, treina sua calma. Tudo em silêncio. Ninguém vê o processo, mas todos vão sentir o resultado. O respeito não nasce de palavras, nasce do contraste entre quem você era e quem você volta a ser. O mundo moderno acostumou as pessoas à disponibilidade constante. Respostas imediatas, publicações diárias, presença em todos os lugares. Essa overdose de exposição mata o mistério. Todos parecem iguais, acessíveis, previsíveis, fáceis. Quando você quebra esse ciclo, cria um choque. Sua ausência é como um vazio em uma sala cheia de barulho. Todos notam. E quanto mais tempo esse vazio dura, mais pesado ele se torna. Só que prolongar a ausência exige disciplina mental. A mente vai te sabotar, tentando convencer que você precisa voltar logo, mostrar que ainda existe, ocupar espaço para não ser esquecido. É nesse momento que o jogo se define. Se você cede, volta igual, e todo o impacto se perde. Se você resiste, prova para si mesmo que domina os próprios impulsos. A ausência não é apenas estratégia externa, é treino interno. Ela molda sua paciência, fortalece sua confiança e mata sua dependência da validação alheia. Enquanto os outros falam, você constrói. Enquanto especulam, você se prepara. Enquanto tentam imaginar, você age em silêncio. A cada dia, você se distancia não apenas fisicamente, mas em nível. Quando retornar, não será apenas alguém que sumiu. Será alguém que trabalhou fora da vista e, por isso, retorna maior. O contraste será inevitável. Eles lembram de um, encontram outro. Esse choque é o que transforma a ausência em autoridade. Mas não se trata de viver isolado. A ausência precisa ser calculada. Se você some sem propósito, vira esquecimento. Se desaparece por tempo demais, perde espaço. O segredo está no equilíbrio. Desaparecer o suficiente para criar vazio, mas voltar no momento certo para preenchê-lo. É como respirar. Expira para sair, inspira para voltar. O poder está no ritmo, não no exagero. O sumiço vira dança e você aprende a conduzir o movimento. Nessa segunda fase, sua volta já não pode ser igual à primeira. Você não aparece apenas transformado, você aparece seletivo. Você escolhe onde estar, com quem falar, o que mostrar. Sua presença não é mais gratuita. Ela se torna rara, e a raridade multiplica o valor. Quem antes ignorava, agora presta atenção. Quem antes tratava com indiferença, agora mede as palavras. Não porque você pediu, mas porque sua ausência ensinou que sua presença não é garantida. A disciplina que nasce nesse processo começa a afetar todas as áreas da vida. Você percebe que não precisa correr atrás de nada. Não precisa implorar para ser visto. Não precisa disputar atenção. Você aprende a criar espaço ao se retirar e a ocupar espaço ao retornar. O poder não está em se mostrar sempre, mas em escolher o momento certo. E quanto mais consciente você fica disso, mais natural se torna a sua postura. Você não força, você simplesmente existe em um nível diferente. O interessante é como o silêncio molda não apenas a sua imagem, mas também as relações. Algumas pessoas vão se afastar porque não suportam o vazio. Elas estavam acostumadas com a sua disponibilidade. Quando ela acaba, elas somem. Isso é positivo. Você descobre quem realmente valoriza sua presença e quem só consumia sua energia. A ausência filtra.
Ela expõe quem precisa de você de verdade e quem só estava acostumado ao fácil acesso. Essa seleção é dolorosa, mas necessária. No retorno, você não precisa anunciar nada. Não precisa explicar onde esteve ou o que fez. O mistério é sua defesa. As mudanças que traz já são visíveis. Sua voz soa diferente. Seu olhar carrega mais calma. Sua postura transmite firmeza. São sinais sutis, mas que comunicam mais do que qualquer discurso. Você não volta para pedir espaço. Volta porque o espaço já é seu. O silêncio foi a preparação, e o retorno é a prova. Esse ciclo ensina uma lição definitiva. Presença demais gera banalidade, ausência demais gera esquecimento. O poder está na alternância. É como se você escrevesse sua história em 2 capítulos. O capítulo do sumiço e o capítulo do retorno. Um não existe sem o outro. O sumiço cria a expectativa, o retorno entrega o impacto. Quem domina esse ritmo, domina a percepção alheia. E quem domina a percepção alheia, domina o respeito. Com o tempo, você percebe que a ausência não é apenas um truque social. É uma ferramenta de autodomínio. Ela prova para você que não depende de olhares, de respostas, de palmas. Ela te mostra que pode suportar o vazio e ainda crescer dentro dele. Esse é o verdadeiro poder. Não se fragilizar na solidão, mas usá-la como combustível. Quem aprende isso nunca mais volta a ser dependente da atenção. Quem aprende isso se torna livre. A ausência prolongada te dá uma vantagem rara, a de surpreender. Todos acham que sabem quem você é porque estão acostumados à repetição da sua presença. Mas quando você desaparece e volta transformado, quebra essa expectativa. Eles não conseguem mais te colocar na mesma caixa. Você se torna imprevisível. E o imprevisível gera cautela, respeito e até medo. Você não precisa levantar a voz para isso. O silêncio já fez o trabalho. É assim que, no segundo estágio da ausência, você começa a consolidar a autoridade. Não pela força, não pela imposição, mas pelo contraste. Você desapareceu quando todos esperavam presença. Voltou quando ninguém esperava. Apareceu transformado quando todos achavam que seria igual. Esse jogo psicológico, sustentado pela sua disciplina, é o que cria um tipo de respeito impossível de se conquistar com palavras. Você não precisa convencer ninguém. O silêncio convence por você. Ele é mais persuasivo do que qualquer discurso, porque obriga os outros a projetarem versões de você maiores do que a realidade. E quando você retorna, mesmo que tenha avançado apenas um pouco, esse pouco parece gigante. O vazio multiplicou sua evolução. O mistério fez a imaginação trabalhar a seu favor. Esse é o segredo. Não mostrar tudo, mas deixar que os outros completem as lacunas. Eles sempre completam para cima. Quando dominar essa fase, entenderá que a ausência não é um intervalo, mas uma parte essencial da sua identidade. Você não some para punir ninguém. Some para crescer. Você não retorna para se explicar. Retorna para impactar. E cada ciclo repetido aumenta a distância entre quem você era e quem você se torna. Esse é o verdadeiro poder silencioso. Ele não pede, não implora, não suplica. Ele existe porque você teve coragem de suportar o vazio que todos evitam. Cada ciclo de ausência que você sustenta constrói uma camada invisível em sua identidade. A primeira vez foi estranha. A segunda exigiu disciplina. Mas agora você começa a compreender que esse processo é a essência da sua transformação. O silêncio já não pesa como antes. Ele se torna familiar. Em vez de sentir o vazio como ameaça, você o vê como um território que só você é capaz de habitar. E quanto mais tempo passa, mais percebe que a verdadeira força não está em ser visto, mas em aprender a permanecer e... O mundo sempre corre em busca de atenção. Todos querem aparecer, todos disputam espaço, todos brigam por olhares. Você faz o oposto, se retira. E nesse ato simples, você já se distingue. Não porque gritou mais alto, mas porque aprendeu a calar no momento em que todos falam.
O contraste chama a atenção por si só. É como um silêncio súbito em meio a uma multidão barulhenta. Todos percebem. Esse silêncio não é ausência, é presença multiplicada. Ele cria perguntas, gera rumores, incomoda quem não entende. Mas, quando você começa a dominar esse processo, a ausência se transforma em filtro. Pessoas desaparecem porque não conseguem lidar com o vazio. Outras se aproximam porque reconhecem valor. Você não precisa expulsar ninguém. Não precisa cortar laços de forma agressiva. Basta se retirar e observar. O silêncio faz o trabalho por você. Ele expõe dependências, revela fragilidades, mostra quem realmente merece permanecer ao seu lado. Poucos entendem, mas a ausência é o mais eficiente dos juízes. O crescimento que acontece nessa fase não é apenas externo, é interno. Você descobre que não depende mais de estímulos imediatos para se sentir vivo. Descobre que consegue suportar a solidão, que pode viver dias sem respostas, que é capaz de construir sem plateia. Essa independência é rara. A maioria se sustenta do olhar alheio, das curtidas, das mensagens. Você não. Você aprende a se sustentar sozinho. E quando alguém se sustenta sozinho, não há nada que o derrube. Essa solidez se manifesta em sua voz. O mais poderoso desse estágio é o efeito psicológico que ele cria nos outros. Eles se acostumaram a te ver de um jeito. Agora, não conseguem prever quando você aparecerá, nem em que forma. Essa imprevisibilidade gera tensão, e tensão é igual a atenção. Você não pede olhares, eles vêm até você. Você não exige respeito, ele se forma naturalmente. Porque o mistério se tornou parte da sua imagem, e o mistério sempre vale mais do que a previsibilidade. O tempo em silêncio também te dá clareza. Você olha para trás e percebe como desperdiçava energia tentando ser aceito, tentando responder a tudo, tentando provar valor. Agora não precisa mais. Seu valor já não está em convencer, mas em existir com firmeza. O silêncio prova mais do que qualquer argumento. Ele mostra que você não precisa disputar espaço, porque o espaço já é seu. Você não corre atrás, você espera. E quem espera com paciência controla o ritmo do jogo. Quando você retorna após um ciclo longo, o choque é inevitável. As pessoas se lembram de um, mas encontram outro. O contraste é tão grande que não sabem como reagir. É como reencontrar alguém que você pensava conhecer, mas que agora parece completamente diferente. Elas não sabem explicar, mas sentem. Sentem que há algo novo, algo sólido, algo intocável. E esse sentimento é respeito. O respeito verdadeiro não nasce do que você pede, mas do que você se torna. Nessa fase, você já entendeu que o segredo não é desaparecer de vez, mas desaparecer no tempo certo. É uma alternância entre presença e ausência. Um ciclo contínuo de retirada e retorno. Cada ausência é um degrau. Cada retorno é uma prova. E a cada degrau, você sobe mais. Poucos têm coragem de sustentar esse ritmo porque exige disciplina, paciência e coragem para suportar o desconforto. Mas quem sustenta conquista algo que a maioria nunca terá: autoridade silenciosa. O silêncio prolongado também te ensina a medir palavras. Você já não fala por falar. Cada frase que diz tem peso, porque não é mais apenas uma entre milhares. É rara. O silêncio deu valor à sua voz. E quando você fala, os outros escutam. Não porque você grita, mas porque sua ausência ensinou a ouvir. Essa economia de palavras multiplica sua força. Sua comunicação se torna cortante, direta, inesquecível. Você não desperdiça nada. Cada gesto é calculado, cada olhar tem intenção. Ao mesmo tempo, a ausência fortalece sua mente contra distrações. Você percebe como a pressa destrói resultados, como a ansiedade faz todos se moverem sem direção. Você, ao contrário, aprendeu a esperar. E essa espera dá clareza. Enquanto correm, você observa. Enquanto se agitam, você pensa.
E quando chega a hora de agir, você age com precisão. Essa precisão é fruto do silêncio. O que parece inatividade para os outros é, na verdade, preparação invisível. Você não desperdiça energia, apenas acumula até o mo. A ausência também constrói sua reputação. As pessoas passam a falar de você mesmo quando não está presente. O simples fato de não estar ali já gera conversas. Por que ele sumiu? O que ele está fazendo? Será que volta? Você não disse nada, mas sua ausência se transformou em discurso coletivo. É como se o silêncio fosse uma voz mais alta do que qualquer grito. Você não precisa contar sua história, eles a contam por você. E quanto mais falam, mais o seu nome se espalha. Esse estágio é perigoso porque o ego vai tentar te sabotar. Ele vai sussurrar: volta logo, todos estão falando de você. Aproveite o momento. Mas você já aprendeu que o poder não está em voltar cedo, mas em voltar no tempo certo. A pressa mata o mistério. A ansiedade destrói o impacto. Se você retorna antes da hora, perde tudo o que construiu. O segredo é segurar o impulso. O mundo pode se contorcer em especulações, mas você permanece firme. Essa firmeza é a prova de que domina não apenas os outros, mas, ao praticar a ausência com inteligência, você constrói uma imagem rara, a de alguém que não precisa ser visto para existir. Isso gera uma aura quase intocável. É como se você estivesse acima das disputas comuns. Enquanto todos brigam por pedaços de atenção, você se torna o centro inevitável sem precisar se mover. O silêncio te coloca em posição de vantagem. Não é sorte, é estratégia. Não é acaso, é disciplina. A cada ciclo concluído, você sente que está mais distante da versão antiga de si mesmo. Você não busca mais reconhecimento, não pede mais aprovação, não corre mais atrás de nada. Você se basta. E quando alguém se basta, passa a ser visto como imbatível. Esse é o estágio em que você deixa de ser apenas alguém que desaparece e retorna. Você se torna alguém cuja simples ausência já é um ato de poder. O silêncio se torna sua marca e sua volta, um espetáculo inevitável. No fundo, você entende que esse processo não é sobre manipular os outros, mas sobre dominar a si mesmo. A ausência é apenas a superfície. O que importa é o que ela faz dentro de você. Ela destrói a dependência, mata a pressa, fortalece a paciência. Ela ensina que você não precisa correr atrás de nada para ser valioso. O valor nasce do silêncio, cresce na ausência e explode no retorno. Quem entende isso nunca mais vive como antes. Quando você chega ao último estágio desse processo, já não é mais apenas uma técnica que aplica de vez em quando. É algo que moldou sua identidade. O desaparecimento deixou de ser apenas estratégia e se tornou parte de quem você é. Você aprendeu que a ausência não é fuga, mas força. Não é fraqueza, mas disciplina. Não é vazio, mas construção silenciosa. E agora entende que todo o percurso não foi sobre os outros, foi sobre você. Você atravessou a fase inicial de desconforto, resistiu à tentação de voltar cedo, sustentou ciclos mais longos, dominou a ansiedade e provou que podia crescer fora do olhar alheio. Agora, sua ausência não é mais apenas um recurso tático. Ela é sua marca. Você se tornou alguém que não precisa se mostrar o tempo todo, porque sabe que cada aparição carrega peso. Cada retorno é um evento. Cada gesto é um sinal. E todos ao redor já compreenderam que não podem mais te tratar como antes. O mais revelador é que você já não depende do impacto imediato. Você entendeu que a autoridade verdadeira não nasce de barulho, mas de constância silenciosa. Não importa se os outros entendem ou não. Não importa se especulam, se inventam histórias, se tentam adivinhar. O que importa é que você já não precisa provar nada. Você descobriu a liberdade de existir sem explicação. E essa liberdade é rara. É por isso que incomoda tanto. A maioria vive prisioneira da necessidade de ser notada. Você aprendeu a viver ali. Com o tempo, percebe que não é só a percepção externa que mudou. Você também mudou. Sua postura é mais firme, sua fala mais calma,
seu olhar mais direto. Você já não reage ao primeiro impulso, não se abala com a primeira provocação. O silêncio moldou sua paciência. A ausência fortaleceu sua confiança. O retorno mostrou que você pode controlar a narrativa. Você não precisa dizer nada. Sua presença já fala. O simples fato de estar ali altera o ambiente. O ar fica mais pesado. As palavras dos outros ficam má. Esse é o verdadeiro poder. Não depender de explicações, mas deixar que a própria existência seja argumento. Você não convence. Você se impõe. Não porque força, mas porque se tornou inevitável. E inevitável é a palavra que define este estágio. Você pode desaparecer quando quiser e voltar quando decidir. E em ambas as situações, sua presença será sentida. Isso é autoridade silenciosa. Não foi herdada, não foi dada, não foi pedida. Foi conquistada no desconforto do silêncio, na disciplina da ausência, na cora. As pessoas vão reagir de formas diferentes. Algumas vão te respeitar profundamente, porque percebem que você carrega algo que elas não têm. Domínio sobre si mesmo. Outras vão te temer, porque não conseguem prever seus movimentos. Não sabem quando você volta, não sabem o que esperar. Poucas vão tentar competir, mas vão desistir rápido, porque entenderão que não se trata de uma disputa comum. Você joga em outro ritmo. Você aprendeu a dominar o tempo. E quem domina o tempo não pode ser vencido. Nesse estágio final, você descobre que não precisa usar a ausência o tempo todo. Ela se torna parte de uma dança que você conduz. Aparece quando é útil, se retira quando é necessário. Não há rigidez, há consciência. Você aprendeu a medir sua presença como quem administra um recurso raro. Você não desperdiça nada. Cada aparição é calculada. Cada silêncio tem intenção. Você não é levado pelo impulso, mas pelo propósito. Isso é maturidade estratégica. O mais interessante é como isso afeta seu relacionamento com o mundo. Você percebe que não precisa mais reagir a tudo. Não precisa responder cada crítica. Não precisa se justificar diante de cada dúvida. Você aprendeu a deixar o silêncio responder por você. E o silêncio responde sempre com mais força. Ele cria espaço, gera respeito e impede que você seja arrastado pela pressa dos outros. Você controla o ritmo porque não se deixa levar. O silêncio é sua fortaleza. Ao mesmo tempo, você entende que esse poder não pode ser usado de forma vazia. Se você desaparece sem construir nada, o retorno é fraco. Se você some apenas para causar impacto, o efeito é curto. O verdadeiro valor da ausência está no que você faz enquanto ninguém vê. Você trabalha, cresce, treina, lapida. Você retorna maior porque fez algo no silêncio. Esse é o diferencial. Quem apenas some se perde. Quem usa o silêncio para crescer, retorna imbatível. E é nesse ponto que você percebe que não precisa mais se preocupar com quem não entende. Você não busca aprovação, não busca explicação. Você busca evolução. E evolução não precisa de plateia. Ela acontece nos bastidores, nos dias comuns, nas horas solitárias. Enquanto os outros se cansam correndo atrás de atenção, você constrói. E quando aparece, o contraste é brutal. Você não precisa anunciar. Basta estar ali, e todos sentem. Esse estágio também revela o quanto você deixou de ser comum. Você já não é previsível, não é banal, não é descartável. Você se tornou raro, e o raro é valioso. Sua raridade não está em riqueza, em títulos ou em aplausos. Está no fato de que você ousou desaparecer quando todos buscavam se mostrar. Está no fato de que você soube voltar diferente quando todos voltavam iguais. Está no fato de que você entendeu que o poder não está em gritar mais alto, mas em calar no momento certo. Quando você se vê nesse ponto, percebe que não precisa mais provar nada. Você já não se preocupa em ser lembrado todos os dias. Você sabe que será lembrado no momento certo. Sua ausência já trabalha por você. Sua presença já carrega peso. Você se tornou inevitável. E inevitável não precisa de esforço.
Basta existir. Esse é o prêmio da disciplina que sustentou sua ausência. Esse é o fruto do desconforto que você suportou em silêncio. Agora, olhe para trás e veja a diferença. Antes, você corria atrás de atenção. Agora, ela corre atrás de você. Antes, você implorava por respeito. Agora, ele vem naturalmente. Antes, você temia ser esquecido. Agora, você sabe que não pode mais ser ignorado. O processo te transformou. Você desapareceu e voltou maior. Você sumiu e retornou imbatível. Essa é a essência. Não foi sobre fugir, mas sobre crescer. Não foi sobre se esconder, mas sobre dominar. Não foi sobre os outros, mas sobre você. O ciclo está completo. Você sabe desaparecer. Sabe sustentar a ausência. Sabe retornar diferente. E, acima de tudo, sabe que não depende mais de nada além de si mesmo. Essa independência é o que faz de você alguém que não pode ser derrubado. Você aprendeu que o silêncio é sua arma, a ausência é sua estratégia e o retorno é seu golpe final. Agora, ninguém mais ousará te tratar como antes, porque você não é mais o mesmo. Você se tornou imbatível.